Caminhos da reportagem está na China, um país de grandes dimensões com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que se tornou a segunda maior potência do mundo. A República Popular da China fica a 17 mil quilômetros de distância do Brasil em linha reta. É o terceiro maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia e Canadá. Os chineses falam mandarim, a língua oficial do país, e utilizam o yuan ou renminbi como moeda. Você acompanha agora aspectos econômicos, culturais e o modelo de ensino adotado pelo país que mistura tradição e modernidade. Não é de hoje que a China é uma superpotência. A nação tem 4.000 anos de história e já no século II a.C. havia se tornado um grande império. Digamos, há 2.000 anos atrás, há estimativas de que a China e a Índia eram responsáveis, naquele momento, por metade de toda a produção relevante do mundo. De modo que a China já é um país estabelecido há muitos anos. Para defender esse grande império, uma grande muralha. Um dos pontos turísticos mais visitados do Oriente e uma das 7 maravilhas do mundo, a Muralha da China começou a ser construída no ano 220 a.C. Os 20 mil quilômetros demoraram 1.600 anos para serem construídos. A Grande Muralha foi usada como barreira para proteger o território da China por séculos. Os soldados costumavam fazer treinamento de guerra aqui. Dá para ver que os degraus eles têm tamanhos diferentes. Isso foi feito dessa forma para dificultar um eventual ataque inimigo. Mas no século XIX, a China perdeu a supremacia na Ásia. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou o Império Japonês, que queria anexar parte de seu território. O povo chinês passou por períodos de pobreza e fome extrema. Há informações de que morreram mais chineses na Segunda Guerra Mundial do que na própria União Soviética. Vítimas do frio, vítima das balas dos imperialistas japoneses, ou seja, foi um país que sofreu muitíssimo e uma pobreza extremada. Em épocas de escassez, os chineses chegaram mesmo a comer insetos como gafanhotos e besouros. Hoje, essas guloseimas exóticas estão nas feiras, mas só para turista ver e provar. Mas em 1949 apareceu uma revolução, a Revolução Maoísta, uma revolução com inspiração marxista-leninista, e o grande timoneiro, Mao Tse-tung, aparece nesse período, e aí, com essa revolução de 1949, começam a colocar a casa em ordem. Mao Tse-tung instalou o comunismo e fundou a República Popular da China. Ficou no poder por 27 anos até a sua morte em 1976. O Partido Comunista Chinês dirige o país por meio de um comitê central. O secretário-geral do partido, Xi Jinping, é também o presidente da República e o chefe das Forças Armadas. Não há divisões claras entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Dentro da China, o Partido Chinês é um partido quase que onipresente. Você tem a presença de representantes do partido em várias esferas, né? Pegar o caso, por exemplo, da economia. Muitas vezes, aqui no Brasil, nós recebemos pessoas que são os presidentes das empresas chinesas. E muitas vezes o presidente dessa empresa chinesa é o próprio prefeito da província, que é também o membro do Partido Chinês. E dentro das universidades, você tem os professores, vai ter os diretores, e você vai ter sempre também um representante do Partido Chinês, que é a pessoa que vai acompanhar aquilo que está sendo ensinado, a qualidade do ensino, o encaminhamento que é dado dentro da universidade. Entre as características do regime político chinês estão a propriedade coletiva da terra, o controle sobre a opinião pública e a condenação judicial dos inimigos políticos. E embora existam outros partidos, o comunista se estabelece praticamente como um partido único. Tem alguns outros partidos que não são representativos de maneira significativa, mas também existem lá. Acabam não conseguindo fazer oposição de maneira contundente, como acontece aqui. São alternativas de partidos, mas acabam não conseguindo ser de oposição
como a gente olha no Ocidente, como a gente vê no Ocidente, né? Entre as principais críticas dirigidas ao governo estão denúncias relacionadas à violação dos direitos humanos, prisões de ativistas, tortura, censura à imprensa e abortos forçados fazem parte da lista. Que é uma demanda ocidental, né, de que o governo chinês deveria buscar um perfil mais democrático, né? E nesse aspecto, eu vejo que é quase que inevitável que o cenário político chinês vá se alterando, não de maneira drástica, mas paulatinamente ao longo do tempo, né? Até pelo fato, como a gente tem observado, de muitos chineses, uma população significativa da China, tem atualmente podido ter outras experiências, que não é somente a realidade chinesa. Na internet, a presença do governo é sentida por meio de bloqueio e filtragem de conteúdos. A prática ocorre há mais de 15 anos e é conhecida como Escudo Dourado ou Great Firewall of China, uma referência em inglês à Grande Muralha. Um exemplo sempre lembrado é a dificuldade de se encontrar uma foto do protesto na Praça da Paz Celestial, que acho que é uma imagem que está muito presente na mente de todos, que é uma pessoa na frente de uma fileira de tanques. Se você procurar num buscador famoso na China, como por exemplo o Baidu, né, massacre da Praça da Paz Celestial, ou até mesmo protestos na Praça da Paz Celestial, você não vai encontrar a figura de uma pessoa na frente de uma fileira de tanques. Você vai encontrar várias fotos sobre a praça num dia ensolarado, mas essa imagem, que é talvez a primeira imagem que um ocidental teria quando ouve a expressão Praça da Paz Celestial, você não vai encontrar na chave de busca de uma empresa chinesa. Isso, sem dúvida, representa uma restrição à liberdade de expressão. Se a gente acessa um site que ele não está liberado, ele simplesmente não abre a página. Para mim, ele não redireciona. Se eu coloco, por exemplo, google.com.br, ele não abre. É como se não existisse. Quando eu preciso de uma rede social, quando eu preciso conversar com alguém, quando eu preciso olhar alguma coisa, eu entro, pesquisar alguma coisa, eu uso meu VPN. VPN é uma rede particular virtual que conecta computadores à internet. O uso da ferramenta é muito comum na China para driblar a restrição de conteúdos. Mas o governo chinês anunciou em janeiro que o uso de VPN e outras conexões especiais só poderá ser feito com autorização expressa. E o chinês sabe que existe um controle, uma filtragem, um bloqueio de informações na internet. O ponto a seguir é saber o que é feito com isso. E é curioso nesse ponto, especialmente com a parcela mais jovem da população, perceber que através de mecanismos de ferramentas tecnológicas bastante simples, né, boa parte desse bloqueio pode ser superado. O regime político não impediu a China de abrir a sua economia para o mundo. A estratégia deu tão certo que o país é a segunda maior potência mundial, com chances reais de se tornar a maior economia nos próximos anos. Adotaram medidas, na verdade, de capitalismo, de mercado, que ao longo dos últimos 30 e tantos anos fizeram que a China pudesse usufruir de um crescimento econômico muito significativo. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Do outro lado da balança, o Brasil é apenas o 25º parceiro chinês. O Brasil concentra a sua exportação para a China em produtos, são commodities, né? Divide 3, principalmente soja, minério de ferro e petróleo e derivados de petróleo. As exportações chinesas para o Brasil são muito menos concentradas e são, sobretudo, manufaturas que o Brasil compra da China, de toda a natureza, desde máquinas até coisas mais simples, né? Que são consumidas hoje no dia a dia da população brasileira. Durante muito tempo, os produtos chineses foram associados a mercadorias de baixo valor, os chamados Xingling. Mas agora o país faz altos investimentos em tecnologia de ponta justamente para mudar essa imagem. Muitos países que passaram pelo processo de desenvolvimento tiveram esse estágio, né? Produtos com baixo valor agregado que ao longo do tempo começaram a ter aí um crescimento da tecnologia agregada nos produtos. Um símbolo da nova fase da China high-tech é o bilionário Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.
Uma espécie de Steve Jobs do Oriente, Ma transformou a Alibaba na terceira marca chinesa com maior presença global, segundo o Rank Brands, atrás apenas da Lenovo em primeiro lugar e da Huawei em segundo. O grupo Alibaba revolucionou a forma de comprar no país. Hoje, os chineses podem escolher online praticamente tudo, desde queijo e legumes a carros e acessórios. Os produtos são entregues após 24 horas em média. E tem mais, eles já não usam carteiras nas grandes cidades. Os pagamentos podem ser feitos de forma simples, pelo celular. Ei, 你好，一共多少钱？一共101.3毛。好，支付宝可以吗？可以。Então, gente, agora eu vou pagar com o Difubal, o melhor aplicativo de pagamento da China. Vamos lá. Foi. Aí deu Igon e a gente compra tudo. Supermercado, fruta, verdura. Eu falo pra minha mãe, mãe, eu comprei queijo. Ah, tá bom, comprou por onde? Comprei pela internet. Então, tu comprou queijo pela internet, comprei. O Taobao. O Taobao é a maior loja online da China. As entregas são feitas de domingo a domingo e o consumidor pode trocar os produtos ou pedir reembolso. Mas o portal só vende na China em moeda local. Para atender a demanda internacional por produtos chineses, o grupo Alibaba criou o AliExpress, site bem conhecido dos brasileiros. Well, actually, Brazil has become the top 5 overseas market for AliExpress, and I can tell you that the users' number is still climbing. And according to our data, Brazilian buyers are really into some categories like fashion jewelries, women's clothing, and mobile phones, accessories, something like that. Aí ele vai pro Alipay, Difubal. Uma incubadora de empresas em forma de cidade dos sonhos. The Dream Town, na província de Hangzhou, é um dos projetos do governo chinês para estimular o empreendedorismo, a inovação e a criação de startups. Uma das empresas criou um sensor de temperatura que avisa por meio de um aplicativo quando uma criança está com febre, mesmo que os pais estejam à distância. It's like a small band-aid, and we can attach to human body skin. And from here, we can feel the body's temperature. The main focus application is baby's body. When your baby is sick, we can monitor baby's temperature 24/7. And if the temperature reach to the warning temperature, and your mobile phone will tell you your baby is sick, and you will find the doctor to solve the problem. A capital Bio está sediada no Zhongguancun Science Park, em Pequim, conhecido como Vale do Silício Chinês. A empresa desenvolve soluções inovadoras para a saúde, como testes de biossegurança e produtos voltados a pesquisas sobre genoma e proteínas celulares. Yeah, we try to apply the most advanced biotechnology, to clinical detection. So, for example, one of our detection kit, it can detect TB, mycobacteria infection really fast. Usually, traditionally, the hospital will use culture, will do culture and make detection, but it takes, for example, 4 weeks. Now, with our detection kit, the diagnosis can be done within, I think, 4 hours, 4 to 5 hours. It's really fast. A China atrai fábricas de grandes marcas do mundo todo. Empresas brasileiras também estão no país, entre elas a Embraco, que atua na produção de compressores de geladeira, a peça responsável pela refrigeração. A multinacional emprega cerca de 11 mil funcionários e vende para mais de 80 países, atendendo a 20% da demanda mundial por compressores. Bom, nós vamos conhecer agora a linha de produção da Embraco. Para isso, a gente vai precisar usar sapatos especiais, colete de visitantes,
proteção para os olhos e para os ouvidos. Vamos lá? Dos 2.000 funcionários da Embraco na China, apenas 5 são brasileiros. Existe uma crença de que a China é um país de mão de obra barata. Isso não é verdade, né? Hoje em dia saiu uma pesquisa no Valor Econômico, há pouco tempo, publicada a pesquisa que na China, mão de obra de um operário custa $3,60 por hora. E aí você compara com o México, custa $2,10, você compara com o Brasil, custa $2,70. Então, não tem essa diferença de custo de mão de obra. E isso vale para o operário, mas vale para todos os perfis de funcionário que a gente vê. Mas hoje, se você fizer uma conversão pela taxa de câmbio, os salários na China, acho que em geral, são maiores do que os salários no Brasil. Com o desenvolvimento econômico, a China enfrenta problemas ambientais. A China hoje em dia ela passa por 3 grandes problemas. Um, a questão de emissão de gás de efeito estufa, que está muito associado com a questão de energia e dentro de energia a questão de transportes e de geração de energia elétrica. A questão de resíduos também é um grande problema para a China e também a questão da biodiversidade como um todo. O país é o maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Em segundo estão os Estados Unidos. O Brasil está em sexto. Isso porque a produção industrial na China é muito grande e a matriz energética é o carvão. A China hoje em dia tem um plano muito ambicioso do ponto de vista de implementação de sistemas solares no país, tem investido muito, é um dos países no mundo que mais investe em fontes alternativas de energia renováveis e ela está mostrando cada vez mais que é possível descolar a curva de desenvolvimento da curva de aumento de emissões. Apesar da crise internacional, a China obteve em 2016 crescimento econômico superior a 6%, se mantendo como um dos países que mais cresce. Ainda assim, diante da situação dos parceiros comerciais pelo mundo, o país precisou repensar a estratégia de exportação, mudando o foco para o mercado interno. Estão focando no consumo interno, em serviços, no aumento dos serviços e na inovação como elementos, digamos, de propulsão da economia. E, por causa disso, o crescimento da China continua e é ainda um crescimento, apesar da gente dizer que freou o crescimento, mas nós nunca tivemos na nossa história um crescimento tão alto quanto o atual da China freada. O setor imobiliário é um dos que está aquecido, principalmente pelo surgimento de uma classe média urbana bem numerosa. Isso também deu mão de obra, move a indústria de construção e a China também, o consumo das classes sociais chinesas aumentou bastante. Em 2013, o governo construiu cerca de 20 grandes cidades que permanecem vazias como cidades fantasmas. Cambaxi, ao norte do país, é um exemplo. Foi construída para abrigar 1 milhão de pessoas e até hoje não tem mais do que 50 mil moradores. O chinês já é uma população com uma renda per capita surpreendentemente importante. Agora, existem divisões importantes. As grandes cidades como Pequim, como Xangai e outras, têm uma renda muito maior do que o campo. E aí no campo você vê uma, digamos, disparidade de riqueza muito significativa. Hoje, menos da metade da população chinesa vive no campo. Há cerca de 40 anos, esse percentual era de 90%. Você tem uma parcela da população que foi incorporada a essa economia, talvez possa pensar em uns 400 milhões de pessoas, né? E essa população hoje é uma população, dentro do cenário chinês, privilegiada, né? Que você vai ter um rendimento muito elevado se comparado com as pessoas, com a parcela da população que está fora dessas áreas, as zonas econômicas especiais. E isso causou, de fato, um grande desequilíbrio, uma grande diferença, desigualdade social na China. Então, são desafios que ficam, né, para a China, para o Brasil, para a Índia, para a África do Sul, né, que é outro membro dos BRICS, para poder superar. Não é uma política fácil, né, essa questão da distribuição de renda para nenhum desses países. Independente se o país é comunista ou não, capitalista, a dificuldade é grande do mesmo jeito. A educação é um dos principais motores do crescimento da economia chinesa. No próximo bloco, a gente fala sobre o modelo de ensino, sobre o temido vestibular, o Gaokao,
E vamos contar também a história de 2 brasileiros, a Tauana e o Raif, que estão estudando há 2 anos na China. A gente fala, não, eu estudo na Zhejiang University. O chinês, ai meu Deus, é a melhor universidade. É uma universidade respeitadíssima. As crianças aqui na China, o estudo é muito importante. Os adolescentes, eles, meu Deus, eles estudam de domingo a domingo. É outro ritmo. Nos últimos anos, a China tem investido fortemente no desenvolvimento de uma educação que seja competitiva, vamos dizer assim, com os melhores padrões de ensino do mundo, né? O que eles chamam lá, o termo é em inglês, né? É World Class University, ou seja, uma universidade que tenha a classe, o mesmo nível global. Né? Esse é o objetivo da China. E aí eles querem elevar a China no ranking internacional. Então, assim, quando ele compete com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Reino Unido, eles querem colocar a China no topo do ranking internacional. Então, assim, isso vai fazer com que novos estudantes venham para a universidade. E para isso, as universidades chinesas, o governo chinês, tem investido tanto em termos de infraestrutura. Nós temos hoje na China as universidades investindo para formar uma infraestrutura de laboratórios, de instalações que possam permitir que o aluno tenha uma boa formação, como também em termos de recursos humanos. Então, não apenas há professores chineses que estão buscando adquirir esse incremento no ensino chinês, como também o próprio governo chinês tem contratado, as universidades chinesas têm contratado professores estrangeiros. Tauana, de 24 anos, e Raif, de 29, são de João Pessoa e estão na China há cerca de 2 anos. Apesar da coincidência de serem da mesma cidade, só se conheceram aqui. Ela faz mestrado e ele doutorado. Vivem em moradias cedidas pela Universidade de Zhejiang e recebem uma bolsa para se dedicarem exclusivamente aos estudos. O ensino chinês, ele é bem... Quando eu estudava chinês, a língua chinesa, eu sentia muita diferença na forma como o professor, ele esperava que o aluno fosse o melhor, entendeu? Tipo, você tem meio que uma competiçãozinha na sala e o professor, ele exalta muito o melhor. Então, isso é interessante na China, porque vem disso de uma competição que eles têm, assim, eu sou o melhor, você tem que ser o melhor. Não é questão de mais horas, não, é a qualidade do ensino. A qualidade do ensino que é muito alta. Então, o comportamento das crianças chinesas na escola, né, é exemplar. Né? Existe, sim, um respeito muito grande e esse respeito traduz o valor que eles dão à educação e ao ensino. Além de serem muito disciplinadas em sala de aula, desde muito cedo as crianças chinesas são estimuladas a se envolverem em atividades extracurriculares. They study a lot of they spend a lot of time in their personal interest, such as they learn to play piano, to learn to draw in pictures, to calligraphies, swimming, ping pong, a lot of extracurricular activities. Look, the Yishui River is right there. 壮士, why don't you guys drink a glass of liquor? That couldn't be bad, Pan Zichan, que é diretor da Escola de Nível Médio número 2 da cidade de Chudou, acredita que a educação muda tudo e que uma criança pode, com muito esforço, transformar seu destino e de sua família por meio do estudo. Fomos visitar a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e, ao entrar em uma sala de aula, tivemos uma surpresa. Meu nome é Rui. O meu nome é Francisca. O meu nome é Tomás. Meu nome é Suzana. Esses nomes familiares têm uma explicação.
Ao entrar em contato com estrangeiros, os chineses costumam adotar um nome ocidental. Mas acho que as nódoas ainda estão aí na sua roupa. De facto, este fenômeno que a senhora observou é bastante comum na China, sobretudo para os alunos que aprendem uma língua estrangeira, porque nas aulas é um pouco difícil se utilizar os nomes chineses para os professores estrangeiros lembrarem. E, por isso, no início das nossas aulas, ou seja, o professor a distribuir os nomes estrangeiros para os alunos. Meu nome é Gustavo e eu conheço um amigo meu brasileiro na internet. E quando a gente tem a oportunidade de fazer intercâmbio no estrangeiro, a gente aproveita para estudar no Brasil, porque eu queria conhecer melhor a cultura brasileira e também queria estudar tipo economia, geografia no Brasil. Alguém aqui já esteve no Brasil? Alguém aqui já esteve no Brasil? Sim ou não? Não. Não, ainda não, porque eles só estudaram português há 1 ano e meio. Todos começaram pelo zero. Então, acho que para os estudantes de português tem um grande esforço para promover o intercâmbio entre a China e o Brasil. E como eu gosto de escrever, também gosto muito da literatura brasileira. Por exemplo, eu já li um livro que se chama O Meu Pé de Laranja Lima. Acho que este livro não só fará sempre a amizade, mas também fará os pontos mais profundos dos homens. Então, acho que a literatura brasileira manifesta um grande pensamento dos homens da história da literatura. O Brasil é um país muito maravilhoso. As paisagens são deslumbrantes e é um país em que se encontram a modernidade, juntamente com a inovação, com a tradição. Pan afirma que as escolas chinesas estão se tornando cada vez mais conectadas internacionalmente e que há um esforço para conciliar a tradição chinesa e a visão global. So, in our school, actually, every year we send a lot of English teachers or other teachers. We have exchange program around the world in the United States, Australia, and England, or some European countries. So we have a lot of Western or advanced teaching methodologies or ideas. So we focused a lot about how to prepare the students to be a global citizen, to be a real happy person, to be a useful person for the society. Pan já esteve no Brasil 2 vezes, em 2005 e 2011, quando visitou escolas de ensino médio. Para ele, as crianças brasileiras são mais abertas, ativas. Além disso, ele destaca o Plano de Educação do Brasil como um modelo a ser seguido, já que tem uma visão de longo prazo. Ele conta que até 2005, a educação na China focava mais nos resultados e que desde 2011 o país conta com um plano de educação mais duradouro. Ao final do ensino médio, os chineses realizam o Gaokao, que é a única forma de entrar na universidade. O exame é aplicado em 2 dias e tem questões de matemática, língua chinesa e estrangeira, entre outros temas. Mais de 9 milhões de estudantes fazem a prova todos os anos. Are you studying for the Gaokao? Are you preparing yourselves for the Gaokao? Of course we are. Yes. And we're preparing ourselves for the future. For the future? Yes. Okay, nice. And how are you preparing yourselves, for example? Of course, we're paying a lot of attention to the curricular class lessons and subjects, but our final test consists more than that.
So we also take some interviews, and during which our some non-academic abilities will be tested. So we're also preparing for that. Okay. How many hours are you studying for the Gaokao? I think the question should be, how many hours do we rest? Yes, a how day? many? 8 hours maybe. 8 hours sleeping. Yeah. And just 8 hours of sleeping? I have about 7 hours every day. 7 hours you sleep, and the Right. others, in the other hours, what are you doing? Mostly study. I also I distribute a little bit of my time doing exercise every day, and all the rest I study. Actually, in the afternoon, we usually have classes taught by teacher, and after that, we have some classes that we can review our text or doing some homework, or do some study, maybe due to personal requirements, and due to some improvements. O professor de biologia conta que há uma preocupação em apoiar os alunos emocionalmente para que se mantenham calmos, felizes e motivados. Além disso, os professores reforçam em sala de aula que o Gaokao é muito importante, mas não é a etapa final da vida. It doesn't have a direct connection, but usually if you graduate from the very top universities, you have more chances to get a good job with a little higher salaries. So students will work hard to go into the good top universities. O professor explica que o objetivo do Gaokao é testar como os alunos aplicam o conhecimento e também como planejam suas vidas. Para conseguir uma boa colocação, eles vão precisar se esforçar muito e dedicar mais tempo e energia ao Gaokao. 然后进而实现它的一个更高的一个目标。 And for you, which subject is more difficult? Mathematics. Mathematics? Yeah, math. For you? Yeah. Yeah, of course. Really? Yeah. For everybody? Who is afraid? I think everyone feel a little afraid, but we can overcome it. Yes, we can know it and we can get it, overcome it. Gaokao can change your life, yes? Do you think like that? I don't think No, so. you don't think so? Fine. Because I think it's not Gaokao that changed your life. It's the abilities and characters that you learn from the Gaokao that changes you. It's nothing about Gaokao, but it's a process that we're getting through help us. Which course do you choose for your career? Maybe physics. Physics? Yes. I mean chemistry. Sorry? I prefer chemistry. Chemistry? Yeah. And I like Chinese. Chinese? Yes. Information technology. Wow. Nice. So you dreamed that working in which company? What's Google. your dream? Google? Yes. Really? Alibaba? That's nice too. Nice too. O Gaokao passa por uma reforma. Os professores explicam que o exame costumava ser difícil para selecionar os líderes de uma geração. Agora, o sistema educacional da China está confiando menos em um teste único e apostando em avaliações mais gerais dos estudantes, com entrevistas, por exemplo. O novo entendimento é que as habilidades e experiências podem ser mais importantes para a descoberta de talentos do que o resultado de uma única prova. 包括课程的选择，包括高校的选择。 Quando o assunto é carreira, não há muita diferença em relação ao Brasil. I think that being a doctor or lawyers are still ideal jobs for those graduates. What more? What more like college professors, doctors, or public servants. Public service is the same here, right? So if they want to work for the government, they have passed a special examination. Yeah, like here, it's the same. Yes, yeah, they still like this kind of job.
E mudanças no percurso também podem ocorrer. O guia turístico Michael fez o Gaokao e se formou professor de língua chinesa. Mas ao terminar a graduação percebeu que preferia uma vida sem rotina. Because this is my nature, my nature. I don't like stay one place for whole life. Oh, I understand you. Do you understand me? Yes. In the university, when I was young, study in the school, right? Even in the university, stay in the school too. Half my life stay in a school to be a student or teacher. Yes. So after my university, I still work in the university. I think for me, it's terrible. It will very kill hard. me. I understand you So a I lot. want to change the job to every day is different. Yes, Every you don't day like is the fresh. routine, yes? Yes, yes. It's like me, as Really? a journalist, I don't have good, routine. that's good. A China, com seus costumes e tradições, é um país que provoca fascínio e estranheza. A começar pelo idioma. O mandarim, língua mais falada do mundo, é também considerado uma das mais difíceis. A gramática, eu diria, um pouco mais, talvez até um pouco mais simples do que a nossa. A estrutura é a mesma, verbo, sujeito e objeto. Mas eu acho que a grande dificuldade e duas grandes diferenças no que diz respeito aos idiomas latinos é que eles não têm alfabeto, existem uma série de ideogramas, milhares, e são muito difíceis de serem aprendidos. O sinólogo Tadzio sempre se interessou pela cultura chinesa e morou no país por quase 15 anos. Ele carrega na pele a paixão pela China. Essas tatuagens são todas relativas à cultura chinesa. Todas essas que você vê aqui e todas as outras que você não vê. Então, isso aqui é uma passagem de um texto que é conhecido no Ocidente como Arte da Guerra. Isso é aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho os 5 elementos, eu tenho o chamado Yin Yang, não é? Aquela coisa da dualidade taoísta, que é muito bem expressa dentro da cultura chinesa, com a rigidez e o controle do governo, mas também uma maleabilidade própria, uma capacidade de adaptação que o chinês tem muito forte. Então, todas elas têm um significado. Ele conta que o processo de adaptação à cultura foi bastante desafiador. Eu fui para um local da China bastante tradicional, onde estrangeiros eram raros, quase não havia. A cultura ocidental que eu conhecia, eu praticamente rompi com a cultura, com os costumes, e passei a viver num ambiente absolutamente diferente, como se estivesse num outro planeta. As diferenças também foram sentidas por Tawana e Raif. Até uma ida ao supermercado pode se tornar uma experiência exótica. Essa aqui é a raiz da flor de lótus, é muito saudável e muito legal. Aí aqui são as carnes. Aqui tem um pato aqui, Pé de galinha apimentado, porco. Yashin, esse aqui é muito tradicional, yashin, coração de galinha. No Brasil também comemos muito. Esse aqui é carne de vaca, gente, ó. Olha que estranho. Totalmente diferente, que é em conserva, na verdade. Esse aqui é orelha de porco, que eles colocam na sopa. Aqui é macarrão frito, gente, olha aí. Esse macarrão é muito bom. Macarrão frito é... Todo canto na China tem macarrão frito. Esse macarrão é muito bom. E esse aqui, ele é de arroz, né? É macarrão de arroz. Macarrão de arroz. Ele é mais saudável, né? Eu prefiro esse aqui, maiorzão, ou esse. Na culinária, uma mistura de sabores, cores e aromas. Para os chineses, bom mesmo é o contraste entre os pratos. Doce, salgado, picante, agridoce, quente e gelado. Bastante legumes, sopas e carne de porco. A mesa é sempre muito farta e não para de chegar comida.
Eu acho isso lindo na China. Coletivismo. Né? É o coletivismo, você dividir a sua comida. Por mais que tipo, você compre 2 negocinhos, mas tipo, você tá comendo com o chinês, aí você pode pegar da comida dele, ele pega da... É muito interessante isso. A paixão pelo chá é uma das principais marcas da cultura chinesa. Por aqui é comum encontrar filas para se conseguir um pouco de água quente. E entre as principais diferenças com o Ocidente, que gera inclusive queixas dos turistas, estão os banheiros públicos. No lugar do vaso sanitário, buracos no chão separados por portas. Atualmente, a maioria dos banheiros possui essa louça que ajuda a marcar a posição dos pés. Da mesma maneira que o estrangeiro chega aqui no Brasil, vai num banheiro público e estranha da mesma forma. Mas estão fazendo força, né? Estão fazendo força para modificar essa situação. Porque, de fato, é uma questão dos cuidados da higiene e hoje também o perigo de pestes, o perigo de vírus, tudo isso leva também que toda a população mantenha mais cuidado. A música que se escuta na China vai do tradicional ao pop. Nos parques e praças é fácil identificar o contraste do novo com o velho. Eles cultivam a música de uma maneira, e é uma música muitas vezes, é claro que hoje a influência americana chegou lá também, mas a música tradicional chinesa, a ópera chinesa é milenar. E as óperas, todos esses locais são lotados de telespectadores. Então são os mitos que a gente tem da China, não. Eles viajam muito. A culinária é um ponto forte também na cultura chinesa. Quero relembrar a ópera de Pequim, muitas óperas em várias cidades da China, a tradição musical, as lutas marciais, e também é uma forma de divertimento, não é? Quer dizer, a política do lazer, o Tai Chi Chuan. Além das práticas milenares, o que anda na moda na China é a Square Dance. Fácil de aprender sem a necessidade de parceiro e que pode ser praticada em qualquer lugar. As chinesas, em especial, têm lotado as praças. As festas e casas noturnas também atraem jovens chineses em busca de diversão. Na balada, eles jogam dados, olham o celular e precisam de estímulo para se soltar na pista de dança. Qualquer casa considerada mediana na China impressiona brasileiros pelo glamour e uso de recursos tecnológicos. Nas redes sociais, o comportamento dos chineses é mais discreto do que o dos brasileiros, por exemplo. Sem Facebook e WhatsApp, a principal rede social do país é o WeChat. O chinês, ele posta uma folha, ele posta um texto, ele posta um artigo, ele posta algo que ele vê como interessante. Claro, quando a gente usa redes sociais, a gente posta o que a gente vive, mas o que a gente vê como relevante de compartilhar. E aí o brasileiro não, o brasileiro hoje em dia ele posta muita foto, muito vídeo. E eu tive mostra muito corpo, mostra muito... Enfim, eu acho diferente. Eu tenho uma amiga chinesa que ela veio pra mim e falou, mas você posta tanta foto sua. E seus amigos, eu não entendo por que você posta muita foto. Eu falei, mas essa é a cultura brasileira. Hoje em dia a gente posta muitas fotos nas redes sociais. Tem essa questão da imagem, que eles têm um tabu com a própria imagem, né? O que é o bonito, o que é o belo. Pra eles você vai pegar a sua lista de contatos chineses, nenhum vai ter a foto. Isso é interessante no WeChat. Nenhum vai ter a foto deles. Eles vão ter foto de artistas que eles gostam, fotos de pinturas que eles gostam, no lugar do rosto, desenho animado. Então, assim, eles não vão mostrar eles e o corpo deles. Mas apesar de tantas diferenças, o Ocidente também exerce influência cultural sobre a China. I guess it's America, with movies from Hollywood, things like that. And the young generation are also influenced by Japan, South Korea, right? So the cool cultures. We, of course, nowadays we wear Western clothes. It's more convenient and more cheap to produce. Just now you saw a lot of traditional Chinese costumes. They're beautiful, they're different, but they're not necessarily convenient to carry around for you to travel around.
So we prefer Western dresses. I think it's okay. A China é a fábrica do mundo, né? Então, tipo assim, aqui em Hangzhou você vai ver todas as grandes marcas, médias grandes, tudo lojas, tudo que tem no Ocidente hoje tem aqui na China. Mas não se engane pelas aparências. A tradição chinesa é milenar e se mantém forte seguindo as ideias do filósofo Confúcio. Ele morreu no século V a.C. e deixou ensinamentos sobre justiça e moralidade nas relações pessoais e governamentais, por exemplo. Este descendente do filósofo explica também que a harmonia social é um dos principais ensinamentos de Confúcio. Um outro aspecto interessante é a moralidade, que é herdada de Confúcio, que foi o primeiro grande educador chinês, inclusive o primeiro indivíduo chinês a, digamos assim, abrir uma escola privada, foi Confúcio. O pensamento confucionista é aquele que vai à frente. Então, quando o indivíduo ele interage socialmente ou politicamente, ele utilizará os conceitos de moralidade, de estrutura social, de papéis sociais, que são característicos do confucionismo clássico. A China também quer influenciar o mundo e faz isso de forma organizada. Para isso, o governo chinês monta institutos Confúcio em diversas universidades espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. I think it's a good idea because I think we are sharing something we think might be good for the development of the global community, like harmony or like respect, discipline. Some students want to study in China, and they want, if they can understand Chinese, they can adapt themselves easily to the Chinese college life, and also they want to get the scholarship. Because, you know, our Confucius Institute, the headquarters of Hanban, they provide a scholarship for the students who want to study in China. So if they can study Chinese well, can pass the HSK test, and then they can get the scholarship to study in China. A tradicional medicina chinesa é outro exemplo da presença do país pelo mundo. Ervas, acupuntura, massagens, ventosas e outras práticas alternativas são usadas cada vez mais pelo Ocidente. Estamos em uma tradicional farmácia da China. Aqui dá para ver a força da milenar medicina chinesa, que segue viva no país, apesar da presença cada vez maior da cultura ocidental. O que os chineses fizeram depois de 1949 foi resgatar coisas que eram qualificadas de bruxaria, enfim. E viu, por exemplo, que o uso, da mesma forma que os raizeiros aqui no Brasil vendem raízes de grande utilidade médica, são grandes conhecedores do valor das folhas, das frutas, das cascas, das raízes. As parteiras foram elevadas a um nível de médicas, porque se descobriu que em mãos de parteiras tinham muito menos mortes de crianças do que em mãos de médicos. No hospital do distrito de Tujiang, no sudeste da China, assim como em quase todos do país, a medicina tradicional e a medicina ocidental caminham lado a lado. O médico explica que é feita uma avaliação para decidir qual o melhor tratamento. No Brasil, as práticas da medicina tradicional chinesa estão disponíveis no Sistema Único de Saúde desde 2006. Hoje, todas as capitais e 56% dos municípios disponibilizam nas unidades básicas de saúde acupuntura para tratamento de doenças. A valorização da tradição e dos conhecimentos passados de geração para geração fazem com que os idosos tenham um lugar de destaque na sociedade chinesa. No Templo dos Ancestrais, há o resgate dos grandes feitos dos imperadores. Aqui, os chineses oferecem sacrifícios na esperança de que suas famílias se tornem mais prósperas. Every Chinese have a family name, and they can find their family name on this temple, in this temple, as their root. They believe that ancestors have spirits. Pangu is the maker of heaven and earth, and it is the origin of Chinese myth.
At the first, the world is a void. It's a void, just like an egg. And Pangu was in the middle of this egg, and it just break it, and the heaven and the earth become into form. I think it's a myth, mythology, not religious. Unindo a tradição e a modernidade, os chineses constroem sua supremacia no mundo. Mas será que existe um segredo chinês para o sucesso? A China é um país com uma política extremamente organizada, quer dizer, concorde com ela ou não. A China é um país que planeja muito à frente todas as suas decisões políticas. E esse é um aspecto da cultura que permeia todas as esferas da sociedade. Qualquer indivíduo chinês, ele, por natureza, é bom planejador. É um povo também que tem uma vocação para o comércio mundial. Secular, é bom lembrar da Rota da Seda, é bom lembrar das enormes caravanas que uniam a China e a Europa através do comércio. E hoje o comércio está repetindo esse feito fantástico. Eu acho que a China não quer dominar o mundo, mas a China quer ser reconhecida pelo mundo. A China tem uma noção da sua relevância e a China se vê como um país que ajuda o mundo, um país que ajuda o mundo a ser mais equilibrado e ela quer ser dada a devida importância. E será que os chineses têm o que aprender com os brasileiros? Here that is enjoy life. Now take life more easily. Do not in a great hurry, and be kind to everybody. What impressed me is that when I was walking here on the campus, I met a stranger and they would say hello to you, like we are friends, but in fact we didn't know each other before. This is what thing I should let people know in China. Be more friendly to a stranger, to people that you don't know. Agora, no que diz respeito a se tornar mais maleável, a poder lidar com o inesperado, talvez de forma um pouco menos rígida, eu acho que isso seriam aspectos que eles poderiam aprender conosco. A cultura brasileira eu vejo como uma cultura muito mais de persuasão e sedução do que de imposição, né? E isso leva a um processo de entendimento mais amplo para chegar a um certo resultado. No caso da China, o entendimento da harmonia é de que necessariamente existem linhas conflitivas, até opostas. Se não houvesse oposição, não haveria harmonia. Então, não apenas em questões culturais, mas mesmo em questões efetivas, econômicas, o Brasil tem muitos exemplos muito bem-sucedidos, e até em áreas industriais, ou seja, há sempre intercâmbios favorecedores dos dois lados. E quais seriam os principais ensinamentos da China para o Brasil? Primeiro, os interesses coletivos acima dos interesses individuais. É um primeiro ponto aí que move a China, né? Depois, a ojeriza que os chineses têm contra a corrupção, né? Contra o roubo e a punição exemplar. O planejamento e visão estratégica. Isso a China tem com muita clareza, e não fosse pelo planejamento e pela visão estratégica, ela não teria dado esses saltos importantes que ela deu ao longo dos últimos 35 anos. Isso foi fruto de uma combinação com estratégias de mercado para a produção, mas com visão estratégica e planejamento. Chinese people, I think that the Chinese people they pay more attention to the family reunion, for whatever special occasions like the special holidays, the whole family would like to get together and to celebrate it together.